Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Desvendando Ideias com a professora Ana Paula. Essa semana nós vamos dar continuidade à segunda fase do exame discursivo de Geografia da UERJ, do dia 29 de novembro de 2015. Na semana passada, lembrando, nós comentamos 4 questões desse exame discursivo. Foram 4 questões que exigiam um pouco mais de vocês. Mas nessas questões que nós vamos apresentar a prova toda para vocês agora, a parte final que ficou faltando, elas são questões bem mais tranquilas para serem respondidas, que vão exigir mais um conhecimento de atualidades e exigir alguns conceitos, mas não tão aprofundados como as 4 questões que nós selecionamos na semana passada. Então vamos lá, não saia daí. Então, pessoal, vamos para a nossa próxima questão e vamos ignorar os barulhos externos, tá bom? Que eu acho que o homem do ovo está passando agora. Bom, a questão de número 6, eu já adianto logo que é uma questão ligada ao tema de demografia. A UERJ é uma instituição que gosta muito de desenvolver questões ligadas a esse tema. Então, eu aconselho vocês a estudarem muito esse tema e também a consultar o site do IBGE, que tem gráficos sensacionais que você pode estudar interpretando esses gráficos, entendeu? Sobre o tema da demografia. Então, vamos ao texto. Lembrando que Jorge Martini e José Alves, mas principalmente Jorge Martini, é o cara da demografia. Quem faz geografia tem a disciplina de Geografia da População Geral e do Brasil e lê muitos textos do Jorge Martini. Então, vamos lá. A dinâmica demográfica brasileira. Poucos temas são tão maltratados na imprensa como os processos demográficos. Todos os dias aparece alguém falando ou escrevendo sobre assuntos como crescimento populacional ou planejamento familiar. A maioria dessas pessoas não mostra a menor familiaridade com os dados atuais ou o mínimo respeito pelos muitos estudos realizados por diversos pesquisadores. Então, esses dois aí estão fazendo uma crítica ao tratamento do tema da demografia na mídia. Então, vamos a essa parte final aqui que é preciosa. 2 exemplos de ideias falsas são, primeiro, a população brasileira está passando por uma explosão demográfica. Segundo, a pobreza é produto da fecundidade elevada. Que interessante. Então, vamos ao que interessa. A reportagem menciona 2 ideias falsas a respeito da demografia brasileira. Explique o erro contido em cada uma delas. Então, no seu rascunho, como eu falei no outro slide, você vai fazer um esquema e você vai justificar por que cada uma dessas ideias é falsa. E também não se esqueça que você tem um limite de 6 linhas, você não pode ultrapassar, porque se você deixar a cereja do bolo no final ou ultrapassar essas linhas, a sua resposta não vai ser considerada. A UERJ tem esse estilo de avaliação, tá certo? Porque a banca não quer perder tempo e ela também quer avaliar o poder de síntese do candidato, tá certo? Então, vamos ao que interessa. A população brasileira está passando por uma explosão demográfica? Não está. Segundo o site, que também muito nos socorre aqui, o site InfoEscola, do professor Wagner de Cerqueira Francisco, nós temos que citar as nossas referências. Essa explosão demográfica, esse crescimento populacional acentuado, ele vai se dar na década de 60, nos anos 1960. O que a gente está vivendo no Brasil é uma tendência, um crescimento vegetativo que está seguindo a tendência mundial, entendeu? Uma tendência de redução. Então, se a gente consultar, como eu falei, o gráfico do IBGE, que eu copiei e colei aqui para a gente, porque ainda é difícil você exportar o formato desse arquivo, mas aqui dá para entender direitinho. É um gráfico que mostra a projeção de 2010 até 2060. E aqui nessa linha azul está mostrando a taxa de crescimento. A taxa de crescimento ela está tendendo a diminuir, entendeu? Ela está seguindo a tendência mundial. E como a gente poderia justificar isso? A gente poderia justificar dizendo que o uso de métodos contraceptivos,
a inserção da mulher no mercado de trabalho, entendeu? E outras justificativas poderiam ajudar a você a dar a você justificar bem essa ideia falsa. A gente está tendo uma explosão demográfica? Não, a gente não está tendo. Aí se uma pessoa virasse para você e falasse, mas a pobreza é produto da fecundidade elevada. Quanto mais pobre, mais filho tem. Como é que você justificaria isso? Bom, a pobreza ela não é produto da fecundidade elevada. Você não pode associar a pobreza à taxa de fecundidade. Então, por que as mulheres que têm um nível de escolaridade mais baixo, porque os mais pobres têm mais filhos? Aí você pode justificar dizendo que você não tem uma política pública realmente que vai abranger partes regiões mais afastadas dos grandes centros, que vai verdadeiramente inclusivas. O acesso a métodos contraceptivos ainda não é algo democrático. E você também pode falar que as escolas, a deficiência no sistema de ensino brasileiro não tem um projeto político pedagógico voltado para a educação sexual, entendeu? Então, você poderia justificar essa ideia falsa, começando a dizer que a pobreza ela não está associada à taxa de fecundidade, mas sim a ausência de políticas públicas para tornar formas de prevenção, digamos, de controle de natalidade, digamos assim, tornar mais acessíveis, entendeu? E dentro de uma política de planejamento familiar, considerar também o que a mulher deseja, né? Tem mulheres que, independente do nível de escolaridade, desejam ter mais de um filho, e aí? E a gente também não pode esquecer que, até mesmo falando nessa questão da fome, digamos assim, da pobreza de uma forma geral, até mesmo o intelectual Josué de Castro, em seu livro Geografia da Fome, falou que o problema da fome é a distribuição de renda, entendeu? E para uma maior discussão, fique antenado no documentário Garapa, que é um documentário muito bacana, que vai discutir essa questão da fome e do acesso a outros direitos, né, a outros direitos sociais por parte das pessoas que moram, no caso, nas regiões mais afastadas, certo? Então, vamos para a próxima questão. Lembrando que, antes da gente ir, eu gostaria de lembrar que eu aqui estou soltando palavras-chave, ideias, mas que você, num caderninho, que você que está acompanhando o canal, você deve treinar, pegar essas ideias, essas explicações, e treinar num texto de 6 linhas, tendo cuidado com o tamanho da sua letra. Ela não pode ser nem tão pequena, nem uma letra de formiguinha e nem uma letra gigante, por causa do espaço. E a banca tem que conseguir ler e entender o que você escreveu. Então, um bom treino é você pegar todas essas minhas explicações, pesquisar um pouco mais também no seu livro didático, também ver esses documentários, acionar o site do IBGE nessa parte de demografia e treinar a sua resposta, certo? Então, vamos para o próximo slide. Vamos para a nossa próxima questão, pessoal. Essa questão é uma questão que ela tem um mapa muito famoso. Ela localiza as placas tectônicas no mundo. E eu aconselho você, candidato, quando você se deparar com esse mapa, você perca um pouquinho de tempo para localizar o sentido do movimento das placas tectônicas. Porque se eu tenho setas que mostram que setas de sentido contrário, eu estou mostrando que essas placas estão se separando. E se eu tenho duas setas que estão indo para o mesmo sentido, é porque está tendo uma colisão entre as placas. Então, a questão, já adiantando, ela vai pedir para você relacionar o tipo de movimento das placas tectônicas que ocorre na área 1 e na área 2, entendeu? Com base na interpretação também do sentido do movimento da dinâmica dessas placas tectônicas. Então, eu já digo para você, de cara,
não a resposta, mas de cara, que a letra A é quando você tem a placa divergente, que é quando uma vai para um lado diferente, para sentidos contrários. Então, esse tipo de placa tectônica, a placa divergente, já casa com essa setinha aqui que está mostrando duas setas indo para direções diferentes. A letra B é quando você tem uma placa tectônica mais densa do que a outra, e aí ela vai mergulhar sobre a outra. A letra C também é uma placa convergente, que é quando você tem placas de mesma densidade, e essas placas, quando elas começam a se chocar, elas vão se comprimir. E nós temos a letra D, que é quando você tem uma placa deslizando ao lado da outra, que também pode provocar terremotos. E a área 1, qual é o tipo de movimento da placa tectônica? A área 1 é exatamente esse tipo de movimento D, classificado como D. Por quê? Porque você vai ter exatamente esse deslizamento de uma placa ao lado da outra. E é só você acompanhar as setinhas, no caso da placa do Pacífico. E a área 2 é a letra C, porque você tem também esse tipo de movimento quando você tem placas de mesma densidade e elas vão se elevar juntas. Então, é só você acompanhar também e, considerando seus conhecimentos prévios, considerar também essa seta de mesmo sentido, entendeu? Aqui a gente não está falando de setas de sentidos divergentes, mas convergentes, certo? E aí você saberia localizar a letra C na área 2 mais pelo seu conhecimento prévio do que pela análise das setas também, entendeu? Então tem uma pegadinha aí, digamos que nessa questão. E quais são os dois fenômenos naturais que decorrem do contato entre placas tectônicas? E aí você pode citar o vulcanismo, você pode citar o terremoto, você pode citar tsunami, entendeu? E nessa questão aqui, você pode pesquisar no site InfoEscola essa figura aqui localizando os tipos de movimentos de cada placa tectônica no mundo. E também essa questão é uma questão também que ela está falando dos tipos de zona de tensão tectônica. Nós temos a zona de divergência, como nós bem colocamos, a convergência, obducção, e a convergência, subducção, certo? Que é exatamente essa categoria de letra B. E essa convergência, obducção, é, no caso, a letra D. E a zona de divergência seria a letra A. Então, essa é uma questão bem objetiva que, com certeza, você não precisaria gastar muito seu tempo na escrita, formulando a questão, mas você gastaria mais tempo analisando o mapa e considerando os seus conhecimentos prévios sobre o assunto. É muito bom você estudar essa parte da geologia para a prova do exame da UERJ, certo? E demais vestibulares. Vamos lá. Então, pessoal, vamos para a nossa questão de número 8. Essa questão é uma das questões mais famosas, né, que foi a questão da propaganda aqui da nossa aula. Ela pega uma letra de uma canção cantada por Lenine. E essa canção, ela fala, não vou ler toda, mas ela fala do problema da seca. O problema da seca, ele não está mais restrito à região nordeste no Brasil, mas sim está mais próximo à nossa realidade do que a gente imagina. E aí, pegando um trecho, quando em razão de toda a ação humana e de tanta desrazão, a selva não for salva e se tornar savana e o mangue um lixão, quando minguar o Pantanal e entrar em pane a Mata Atlântica tão rara e o mar tomar toda a cidade litorânea e o sertão virar Saara e todo o grande rio virar areia, sem verão virar outono. Então, aqui está falando de problemas ambientais. Então, vamos ver o que a questão está pedindo. Essa questão é super fácil. As discussões sobre o problema da seca vêm se ampliando nos dias atuais. Várias regiões do planeta que antes não eram atingidas por esse fenômeno já sentem seus efeitos, como destaca a letra da canção. Então, aponte uma consequência da seca para as atividades humanas e uma para a dinâmica natural da Terra. Qual é a consequência da seca para as atividades humanas? Você tem
o racionamento, a falta d'água, né? Uma crise no abastecimento da água nas grandes cidades. Você tem a questão da fome também, porque aí você vai ter problema em termos de abastecimento de alimentos, você vai ter problemas de enfermidades ambientais, problemas respiratórios, você vai ter também problemas nas colheitas, como nós citamos, nas criações de animais. E quais as consequências para a dinâmica natural da Terra? Então, nós vamos ter um ressecamento do solo, nós vamos ter um impacto no ciclo hidrológico, um ressecamento da vegetação e a poluição do ar. Então, assim, baseei essa questão mesmo no gabarito, porque é uma questão, ela é bem simples, ela não precisou que eu buscasse muitas outras informações para respondê-la, mas você, antenado no que está acontecendo na atualidade, e se essa questão, que foi uma questão de 2015, que muito atual para 2020 nesse governo, se ela caísse nessa prova, você com certeza poderia relacionar a tudo o que está acontecendo, essa queimada que a gente está passando aqui no Brasil, no nosso cerrado, certo? Então, aqui uma foto, né? Exemplificando o que a gente está vivendo, e também essa questão do racionamento de água, que não é de agora, né? De muito tempo. Então, vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, essa questão aqui é uma questão ligada à indústria. Então, vamos ver o que ela está pedindo. A localização de uma indústria está relacionada à busca de vantagens que lhe confiram melhores condições em relação à concorrência. Assim, quanto menores os custos envolvidos, maiores as possibilidades de lucros. Os principais fatores levados em conta para a instalação de uma fábrica são mercado consumidor, matéria-prima, rede de transporte, água, energia e mão de obra. A ação do Estado também pode influenciar na localização das indústrias. Certo, mas isso aqui é um modelo de indústria que não necessariamente a indústria hoje em dia precisa estar perto da matéria-prima, porque nós passamos por um processo de globalização e estamos vivendo o auge do Estado neoliberal. Então, como na questão do exame de qualificação da semana retrasada, que relacionou essa questão da globalização com a produção do armamento no conflito do Oriente Médio, mostrando que as armas elas podem vir de diferentes países, então esse modelo de indústria, de localização da indústria, ele deve ser relativizado, certo? Então vamos à questão. Ao longo do tempo, os fatores que interferem na escolha da localização de uma indústria variam de importância, podendo inclusive surgir novos fatores. Já essa minha explicação inicial já matou essa questão. Explique a diminuição da importância nos dias de hoje da localização das indústrias nas proximidades de recursos energéticos. Em seguida, indique uma ação do Estado que pode exercer influência na instalação de uma unidade fabril. Então, por que não é mais importante no Estado neoliberal, na globalização que a gente vem vivendo, no processo de globalização que a gente vem vivenciando, por que não é mais importante uma indústria, tipo a indústria do Nova América, e estar próxima a um recurso energético, a matéria-prima, digamos assim? Então, a gente deve considerar exatamente que recursos energéticos como petróleo, eletricidade, etc., eles são transportáveis por longas distâncias, em grandes quantidades. Então, você tem esses fluxos, na dinâmica dos fluxos, né? Entre mercadorias, entre esses recursos, que não vai necessariamente impedir que uma fábrica, que uma indústria consiga sobreviver estando distante do seu recurso energético, da sua matéria-prima, de uma certa forma. E o que a gente pode colocar como justificativa para a ação do Estado em decidir onde vai ficar uma unidade fabril? No que o Estado pode ajudar na localização de uma fábrica? Ele pode doar terrenos, podemos ter também isenções fiscais, investimentos mesmo em infraestrutura, a diminuição de juros.
e investimentos estrangeiros, a facilidade nos investimentos estrangeiros, considerando esse período de globalização que a gente está vivendo, certo? Então, vamos para a próxima questão. Perdão pelo barulho da moto, porque infelizmente as pessoas elas não gostam de respeitar o lugar do outro. Então, vamos para a próxima questão. Mas dando essas explicações, vocês estão entendendo o seguinte, que o texto está falando de uma unidade fabril antiga. E a questão está pedindo que você contextualize no processo de globalização, considerando o Estado neoliberal, esse Estado aqui que vai influenciar a instalação da unidade fabril, ele é um Estado neoliberal, entendeu? Então, a questão está mostrando um texto de uma outra indústria, mas está pedindo para você falar da indústria atual, que é uma outra indústria, que não é o caso mais da Fábrica Nova América, que hoje é o Shopping Nova América. Gente, o barulho está insuportável, mas eu espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima questão, firmes e fortes, não vamos desistir. Bom, pessoal, vamos para a nossa questão de número 10. Depois dessa tragédia toda, esse barulho todo na rua, eu tive uma crise de riso, né? Eu tive que excluir a gravação para continuar aqui a explicar a questão. Então, desculpa, vamos lá. Tem que manter o profissionalismo. Esse texto é um texto que fala de biodiversidade. É um texto grande e tem uma pegadinha. Mas ele é um texto, é uma questão fácil, porque esse texto ele tá querendo definir o conceito de biodiversidade, aí o barulho de novo, o conceito de biodiversidade, e está dizendo que poucos brasileiros sabem o que realmente significa. Então vamos lá, de acordo com a Convenção sobre a Diversidade Biológica de 1992, biodiversidade é a variedade de organismos vivos existentes no planeta ou em uma determinada região do globo, incluindo ecossistemas terrestres e marinhos. Aponte 2 fatores, 2, não é um fator, não são 3, são 2, para você distribuir nessas 6 linhas, que provocam a perda da biodiversidade de uma região. Bom, mudanças climáticas, alteração no habitat dos animais, em função da urbanização, e todos os problemas ambientais que você desejar, ainda mais nesse contexto, como eu falei na questão anterior, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo. Então, é uma questão bem interessante para você desenvolver. E a gente termina aqui com essa imagem dessa onça aqui, morta em função das queimadas que a gente está vivendo no Brasil. Nesse Brasil do Estado neoliberal vivido e sentido na veia. E é isso, pessoal. Foi muito sacrifício a gente ter montado essa aula hoje para vocês. E hoje é um dia muito barulhento aqui na rua. Infelizmente, nem todo mundo respeita o silêncio, respeita o espaço público, que é um espaço de todos, é um espaço que tem que se ter respeito. Se a gente não está respeitando os nossos animais, a nossa biodiversidade, imagine o respeito ao próximo, o respeito ao outro ser humano. Mas, tirando o lado positivo de tudo, né, a gente acabou rindo. Vocês viram aqui a professora Ana Paula caindo aqui na gargalhada. E é isso, pessoal. Eu finalizo. Só ficou faltando uma questão, só deixei uma questão de fora, que foi sobre os Estados Unidos dessa prova, entendeu? Que eu pretendo estudar um pouco mais para trabalhar com vocês depois. Mas ficam aí as dicas, são explicações, são dicas valiosas, que só vão mostrar a vocês o quanto é importante você estar sempre lendo, sempre antenado, e dependendo da prova você nem vai precisar saber tanto dos conceitos, né? Saber com tanta profundidade determinados conceitos, no caso da geografia. As 4 primeiras questões discutidas na semana passada foram questões que realmente foram questões difíceis, que me deram trabalho para eu preparar, mas quando eu peguei o restante das questões, nossa, não são questões difíceis, são questões fáceis, entendeu? E é isso.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se eu cometi algum equívoco explicando, né? Porque eu sou professora, mas eu também erro. Se eu cometi algum erro nas explicações, vocês podem me mandar um e-mail que eu prontamente corrijo. E até a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado muito. Não deixem de curtir, comentar, seguir o canal. Aceito também sugestões. Um beijo. Boa semana.